Muito boa tarde, obrigado pela sua companhia. Hoje é quinta-feira, dia 20 de janeiro, feriado de São Sebastião aqui no Rio de Janeiro, mas dia de trabalho em muitos lugares do Brasil, praticamente no Brasil inteiro, e com uma decisão importante, inclusive lá em Brasília, que a Anvisa decidiu aprovar a Coronavac para crianças a partir de 6 anos de idade. A gente vai falar sobre esse e outros assuntos com a infectologista e pediatra Flávia Gibara, ela que é do Hospital Infantil da UFRJ. Flávia, muito boa tarde e obrigado pela sua presença. Boa tarde, obrigada pelo convite. Olha, Flávia, eu queria começar com uma outra notícia que não é de hoje, mas que assustou muita gente. Tinha gente assim em dúvida em relação ao que aconteceu em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo. É Lençóis Paulista mesmo, Paulista no singular e Lençóis no plural. Eu até pesquisei isso antes de entrar no ar, porque eu achei que tivesse errado na notícia que eu li. Teve uma criança que teve um relato de um problema cardíaco, pelo menos essa era a notícia, após tomar uma dose da vacina contra o coronavírus. Né? Primeira pergunta que eu queria te fazer: dá para fazer uma associação direta entre um evento que acontece algumas horas depois de uma vacina e a vacina? Ou a gente ainda precisa de mais tempo para estudar esse caso e outros casos, entender melhor o que aconteceu, né? Porque às vezes tem gente que é, por exemplo, alérgico a camarão e não sabe, come camarão e tem, às vezes até chega a morrer por conta disso, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente não sabe. Pode ser uma predisposição ou pode ser algum evento que não tenha nada a ver com a vacina. Então, realmente, em relação ao camarão, você foi bastante preciso, né? Quando a gente fala em anafilaxia, choque anafilático, que é, obviamente, uma possibilidade em qualquer medicamento tomado pela primeira vez, ou em outras vezes, no caso de uma sensibilização. Esse efeito é um efeito muito raro. E eu acho muito importante pontuar que pessoas alérgicas a ovo não têm problema em tomar a vacina da Pfizer atualmente ou nenhuma outra vacina de Covid. Essas vacinas elas não têm traços de ovos, elas não vão ser vacinas que contraindiquem a sua aplicação. Mas as pessoas que podem ter choque anafilático poderiam sim desenvolver imediatamente, em questão de minutos, uma reação à injeção, alguma dos conservantes. Mas quando a gente lê essa reportagem, é claro que eu não sei relatos médicos detalhados do caso, tem, enfim, na matéria, dizendo que a criança teve uma redução dos batimentos cardíacos, o que parece que pode ter sido uma reação ao estresse da injeção, ao estresse da vacina, ao medo da criança, ou uma condição cardíaca prévia que, infelizmente, ou por coincidência, se manifestou no momento da vacinação. Não sei o estado dessa criança, realmente não estou acompanhando a evolução desse caso, mas acredito que especificamente esta matéria não tenha relação direta com a vacina, pelo que está escrito na reportagem, né? Que Quer o dizer, efeito é uma coisa que adverso, assusta. Oi, desculpa, pode concluir. desculpa, o efeito adverso instantâneo que a gente poderia ver instantaneamente seria de fato um efeito alérgico, causado por algum dos componentes da vacina, que não me parece que foi o que aconteceu. Quer dizer, é uma coisa que assusta, mas não necessariamente tem alguma relação com a outra, então a gente precisa é, investigar e entender melhor o que aconteceu, né? A prefeitura de Lençóis Com Paulista certeza. resolveu suspender por uma semana a vacinação nos postos de saúde. Na verdade, eles não suspenderam completamente. Eles fizeram o seguinte: quem quiser vacinar pode vacinar, mas de forma agendada, aquela coisa de você ir ao posto para tomar a vacina, que por enquanto está suspensa durante uma semana para eles avaliarem o estado de saúde das crianças que já tomaram a vacina. O que você acha dessa decisão, Flávio? Eu acho controversa, porque, na verdade, seria interessante para você ver para você montar uma estrutura de vacinação, a equipe toda está preparada, inclusive para lidar com essa complicação mais grave, que é a anafilaxia, né, pela vacina. Então, se a prefeitura tem uma estrutura aprovada pela Anvisa para vacinação,
e a equipe tem treinamento para qualquer tipo de reação adversa, que é extremamente rara, eu acho complicado a decisão de adiar toda a vacinação. Mas, por outro lado, dependendo da repercussão desse caso na cidade, às vezes esse passo para trás e o maior esclarecimento desse caso especificamente vai fazer com que a população fique mais confiante, mais tranquila e mais assertiva e levar os filhos para vacinar. Talvez manter a vacinação nessa próxima semana, até que isso se esclareça, aberta, tem uma população muito baixa, abram frascos de vacina que serão dispensados por conta de uma baixa aderência à vacinação. Então, acho que tem várias coisas que podem ter sido pensadas para essa decisão ter sido tomada e acho que, pelo menos, se mantiverem uma vacinação agendada com um número bom de pacientes, talvez isso reflita num atraso pequeno da vacinação dos adolescentes e crianças. É porque o frasco ele não é para uma pessoa só, né? A dose não é individual. Então pode ser que você Não, abra o não. frasco e aí depois poucas pessoas acabem usando e você tem que jogar aquele resto fora e desperdiçando a vacina, é isso? Exato. Então, acho prudente, talvez, conhecendo a própria população, fazer um cálculo do número de doses diárias para tentar fazer uma maior cobertura com um frasco, né? Economizando, enfim, e podendo vacinar mais pessoas nesse primeiro momento. Agora, Flávia, o que você tem a dizer sobre a segurança da vacinação infantil? Primeiro eu queria falar da Pfizer e depois a gente passa para a Coronavac, que foi aprovada hoje, né? Mas uma preocupação de alguns pais é que, como a Pfizer ela tem uma vacina de tecnologia nova, que nunca foi testada antes, esse tipo de vacina, até ser aprovada da Covid, né? Obviamente foi um processo mais rápido do que o normal, mas foram respeitados todos os prazos, foram respeitados todos os testes até a aprovação da vacina da Pfizer, não só aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em vários outros países. Mas, como é uma tecnologia nova, pode se correr o risco de a gente ter algum efeito desconhecido ainda, de longo prazo, que só venha a se manifestar daqui a alguns anos, ou até mais do que isso. E alguns pais têm preocupação por serem crianças que estão ainda com o organismo em formação, né? Se isso não poderia ser uma preocupação a longo prazo. Essa é uma dúvida que, na verdade, e é uma pergunta que a gente não faz para as outras vacinas, né? Todo o princípio de vacinação é você estimular o seu sistema imunológico a produzir proteínas que vão impedir infecções graves pelo agente causador daquela doença. Todo ano, quando a gente atualiza a vacina de gripe, por exemplo, a gente pode, enfim, ter efeitos adversos diferentes. Essa questão da tecnologia e da aplicação da vacina são vacinas que vêm sendo testadas. A gente já tem um pool de crianças vacinado em outros países do mundo com bastante sucesso, com meses de antecedência do Brasil. E os trabalhos mostram que mesmo as reações adversas mais graves e no caso que vem se falando, miocardite relacionada à vacina da Pfizer, essa incidência ela é muito pequena comparada à incidência de complicações graves pela doença, justificando o custo-benefício da vacinação com a Pfizer, né? Então, não seria uma preocupação que eu teria em relação a essa vacina, diferente das demais vacinas que a gente já faz no calendário nacional de imunização e que previnem uma série de complicações graves. Eu acho que esse questionamento, muitas vezes, ele vem acompanhado da crença que não é real, de que Covid em criança é sempre responsável por casos leves, isso não é verdade. Temos, sim, uma incidência menor de complicações e de quadros graves do que nos adultos, mas a Covid-19 é uma doença que ela é responsável por mortalidade e por morbidade de crianças que não têm comorbidades, crianças previamente rígidas. Então, esse é um argumento que vem sendo
vem sendo desmentido na internet, as pessoas vêm questionando essa questão. Covid em criança é uma gripezinha, para que eu vou botar uma vacina nova no meu filho se ele vai ter a doença e não vai ter nada? Se ele fosse ter a doença e não fosse ter nada, não justificaria a medida de vacinação para determinados públicos, visando evitar formas graves. Nesse caso das crianças, isso não é verdade. A gente precisa, sim, evitar formas graves. Hoje eu trabalho no Hospital Pediátrico de Pediatria do UFRJ, você mesmo falou. Hoje eu tenho mais da metade dos pacientes internados, aliás, na verdade, 2/3 dos pacientes internados hoje nas enfermarias estão com Covid-19. São crianças, né? O nosso público de internação vai de 0 a 13 anos em sua grande maioria, e a idade média é muito mais baixa, em torno de 8, 9, e eu tenho várias crianças agravando doenças de base e desenvolvendo sintomatologia pulmonar moderada, grave pela Covid-19, além das complicações mais graves de síndrome inflamatória. E não só crianças que já tinham alguma comorbidade. Não só crianças que já tinham comorbidade, porque a principal, os dois principais, as duas principais complicações da Covid-19 em criança, que são a miocardite aguda e muito proporcionada pela síndrome inflamatória pós-Covid, elas são tardias após a infecção do Covid e elas vão acometer crianças previamente rígidas, assim como outras doenças inflamatórias autoimunes, que são a doença de Kawasaki, que podem deixar sequelas permanentes, neurológicas, renais, hepáticas e cardíacas. Flávia, a gente teve o registro de crianças de 5 a 11 anos, né, das crianças nessa faixa etária, em 2020 e 2021, de 301 mortes por Covid-19 aqui no Brasil. Obviamente, para cada família que perdeu uma dessas crianças, isso é uma tragédia irreparável. Agora, eu queria saber de você o quanto estatisticamente isso é relevante, se dá para comparar com outras doenças. A Covid-19 já é uma das principais causas de mortalidade de crianças no Brasil? Não, ela não é uma das principais causas de mortalidade de crianças no Brasil, mas ela sozinha matou mais que todas as outras doenças para as quais nós temos vacina, né? Então, esse também é um argumento muito forte a favor da vacinação, né? Quando eu pego todas as outras doenças, coqueluche, sarampo, rubéola, paralisia infantil, tétano, difteria, raiva, a Covid-19 sozinha matou mais crianças no ano inteiro do que todas essas doenças para as quais eu tenho vacina. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a Coronavac, né? Hoje, a Anvisa aprovou a Coronavac, o Instituto Butantan tinha pedido a aprovação da Coronavac a partir de 3 anos, a Anvisa autorizou de 6 a 11 anos. Como é que você avalia essa notícia? Como eu disse, foi uma decisão que saiu hoje da Anvisa. Bom, da mesma maneira que a vacina da Pfizer, a vacina da Coronavac, ela já vem sendo testada. Ela é uma vacina que mostra bons resultados nas populações mais jovens, principalmente. É uma vacina segura, uma vacina com uma tecnologia antiga, vamos dizer assim. Então, isso pode aumentar a cobertura vacinal. Ela é uma vacina que tem uma facilidade maior de transporte, armazenamento, então é um custo de administração menor, além também da produção nacional. Então, eu vejo isso como um ganho. Eu não posso ver isso de outra forma, né? Eu ter mais uma opção de vacina, eu ter mais uma opção que talvez esteja mais bem aceita pelo público, com uma eficiência boa também para a população pediátrica, para a população mais jovem. Agora, a sua orientação é não escolher vacina, imagino. É chegar no posto, tomar a que tiver. Bom, a minha orientação eu não posso agir diferente do que eu fiz. É essa. Eu tomei a vacina quando chegou o meu momento, eu desci no posto de saúde e tomei. Eu não escolhi vacina, porque eu acho que, ao contrário, né, eu não sou cientista, eu não estou na bancada, eu não estou atualizada em 100% dos estudos microbiológicos de todas as vacinas. Eu tenho uma comunidade científica mundial
por trás desses testes com todas as vacinas. Eu acredito na ciência, né? Eu sou uma médica, eu acredito na ciência, eu acredito que as vacinas disponíveis foram testadas e uma segurança e uma eficácia mínima para a utilização diante de uma doença tão letal e tão dramática, que matou tantas pessoas em 2020 e 2021 e que em 2022 está se mostrando muito mais branda. E a minha crença é de que ela foi essa impressão que as pessoas têm de que a doença é mais branda não é só pelas características da nova variante que está circulando na maioria, que é a variante Ômicron, é por conta da cobertura vacinal e principalmente por conta da dose de reforço das pessoas que já tomaram. Eu tenho dados suficientes de internação de pacientes não vacinados, de agravamento de pacientes não vacinados ou sem a terceira dose, que no mundo e no Brasil, que embasam completamente essa crença. Nesse momento, eu acredito que todas as vacinas disponíveis conferem segurança. Lembrando que vacinação, imunização também é uma medida de saúde pública. Se eu tenho uma doença mais branda, uma doença com uma menor replicação viral, uma doença que dura menos dias, eu tenho menor disseminação do vírus, eu tenho menor mutação desse vírus, eu tenho uma chance muito maior desse vírus, dessa epidemia, dessa pandemia, reduzir o número de transmissão e eu protejo as pessoas que não podem vacinar por motivo de saúde, por motivo de imunossupressão, pessoas que, mesmo que se vacinaram, que hoje estão passando por uma quimioterapia, por um tratamento imunossupressor, que não vão poder se beneficiar dessa imunização. Ô, Flávia, a gente tem muita gente ouvindo falar, não, até as pessoas às vezes com menos medo da Omicron do que de outras variantes, né? E a gente está tendo uma explosão de casos aqui no Brasil, recorde de registro diário desde o início da pandemia de infecções, né? Agora, talvez a sua experiência no hospital, o IPPMG, que é o Instituto de Pediatria da UFRJ, né? Talvez dê um pouco de indício para a gente entender melhor se a Omicron é menos grave mesmo do que as outras variantes com as quais a gente já teve contato, né? Ou se ela é menos grave porque ela está tendo contato agora com uma população em grande parte vacinada. As crianças não, né? As crianças não têm essa imunização de uma maneira tão forte. A partir dos 12 anos, sim, mas abaixo dos 12 anos, não. Você tem percebido uma diferença no quadro mais leve das crianças que são internadas hoje para as crianças que eram internadas no ano passado, no ano retrasado, antes da chegada da Omicron aqui no Brasil? Então, a Covid-19, de uma maneira geral, ela complicou e gerou quadros graves pela Covid, proporcionalmente em relação aos adultos que foram lotando as UTIs e tudo. Desde o início, desde as cepas anteriores, a gente vem vendo esse comportamento. É claro que com o aumento do número de casos e com a explosão e o desvio dessa infecção para a curva da faixa etária pediátrica, é óbvio que eu vou ver um maior número de complicações. E aí, eu saio da saúde pública e vou para a saúde individual. É claro que uma criança, se for o meu filho que fique grave, que venha a ter uma complicação mais grave, porque o número dessas complicações vai aumentar. Né? É claro que, para mim, essa incidência é de 100%. Né? Então, eu podendo vacinar, eu vacinarei meus filhos. Né? Se eu tivesse filhos, eu vacinaria e eu assim recomendo para todos os meus pacientes e amigos e todo mundo que me pergunta. Estou convencida da vacinação. Agora, crianças, desde o início da pandemia e nas cepas anteriores, do mesmo modelo, eu não vejo uma piora, nem tampouco uma melhora do comportamento. Lembrando que eu tenho agravamento das doenças de base, então crianças que têm comorbidade, que são grupo de risco, elas têm agravamento das suas doenças, podendo morrer de complicações das suas doenças pela Covid-19. E o número de crianças com complicações que não têm comorbidade, com complicações exclusivamente pela Covid-19, esses números vão aumentar, sem dúvida, já estão aumentando, por conta do número do aumento de crianças que vêm se infectando. Só refazendo a pergunta, então, as crianças que estão sendo internadas hoje, elas estão
tão graves quanto as crianças que eram internadas no início da pandemia? Ou as crianças têm quadros mais leves, tendem a ter quadros mais leves pela sua experiência? Não, elas estão tendo complicações na mesma proporção de número de casos, mas eu tenho muito mais crianças hoje positivas, internadas por complicação da Covid e piores de saúde das suas doenças de base pela Covid-19. Então, é lógico que a gente não está falando aqui de um estudo científico, mas a sua percepção, então, é que a Ômicron nas crianças tem sido tão grave quanto as outras variantes, e aí a gente teria casos menos graves na população adulta justamente por causa da vacinação? A minha percepção é essa e a minha percepção é essa também em adultos. Mesmo com a discussão hoje no meio científico de que talvez a variante Ômicron seja mais leve, dê sintomas menos intensos, graves pulmonares, hoje os pacientes em terapia intensiva, em sua maioria, se não for totalidade, não tem doses de vacina ou já tem vacinação há mais de 6 meses. Então, essa percepção de que a Omicron é muito mais branda, eu não compartilho dessa percepção. O que eu vejo hoje são pessoas plenamente vacinadas, com quadros leves, e pessoas assintomáticas que estão plenamente vacinadas. Lembrando que no início, nas outras variantes, eu também tinha pessoas com quadros leves e assintomáticos, mesmo sem vacinação. Então, não vejo a Omicron como uma cepa mais branda ainda, não consigo ter essa percepção. Agora, muita gente tem se infectado agora, ou então está infectado ou está com sintomas e não consegue fazer o teste, né? Como é que a gente diferencia Ômicron de gripe de resfriado? Dá para tentar diferenciar, pelo menos pelos sintomas, ou só fazendo teste? Não diferencia. É claro que a anosmia, a ageusia, né, a falta de sentir olfato e gosto pela Covid são bastante característicos. Então, muitas pessoas assintomáticas percebem a positividade para o Covid por esses dois sintomas, mas eles não são obrigatórios. Eles podem não acontecer. E também, provavelmente, não são exclusivos do Covid-19, apesar de, atualmente, numa situação de pandemia, a gente atribui diretamente à Covid-19. A melhor maneira da gente saber se está com Covid ou se está com outro quadro é com o teste. Ainda assim, a melhor maneira da gente proteger a disseminação do Covid ou de qualquer outra gripe, porque influenza é uma gripe capaz de causar morbidade e mortalidade, com as medidas que a gente está repetindo, para dizer, né, em termos coloquiais, careca de saber, que são o uso da máscara, ficar em casa enquanto tiver com sintomas respiratórios e febre, pelo menos nos primeiros 5 a 7 dias. Se precisar sair, com o uso estrito da máscara, uma máscara bem ajustada, evitar aglomerações. Se eu tive contato com pessoas que testaram positivo e 72, 48 horas, 5 dias depois, eu apresento um quadro gripal, eu já deveria estar me preservando, eu já deveria estar evitando contato com pessoas do grupo de risco, eu já deveria estar usando a máscara de uma maneira extremamente aderente, de uma maneira extremamente cuidadosa, deveria estar evitando ir para restaurantes com outras pessoas, porque eu tive contato. E se eu apresentar qualquer sintoma, eu, presumidamente, ou começar um período de isolamento, ou procurar o teste, que seria o ideal, mas na ausência do teste, ficar pelo menos isolado nesse período. Essa era uma outra questão que eu tinha separado aqui. O que eu devo fazer se eu não consigo o exame? Muita gente está procurando o exame e não consegue. Tem a Anvisa agora adiou a decisão sobre o autoteste, né? Mas também vale lembrar que o autoteste seria para um público restrito, porque isso não está disponível para distribuição para todas as pessoas do Brasil e também não é todo mundo que pode pagar.
O que que eu devo fazer se eu não conseguir fazer o teste? Eu devo presumir que eu estou com Covid e me isolar? Então, nesse momento, a gente tem visto, né, principalmente na rede privada, uma dificuldade muito grande das pessoas agendarem, principalmente o teste que é o padrão que a gente chama de ouro, né, que é o teste que melhor reflete a infecção pelo Covid, que é o PCR, mas em pacientes sintomáticos, o antígeno, que é aquele teste rápido, ele é um teste que se presta com bastante sensibilidade. E no Rio de Janeiro, pelo menos no município do Rio de Janeiro, a gente tem tido uma força de trabalho que funciona de domingo a domingo e que está extremamente organizada em vários bairros do Rio de Janeiro pela prefeitura com o teste. Mas na ausência da possibilidade de fazer o teste, o ideal seria que as pessoas com suspeição, né? Febre. Primeira coisa, febre, gripe, história de contato com Covid, que essas pessoas fiquem em casa por pelo menos 5 dias. Se possível, testem no quinto dia. Se não for possível, que se afastem das suas atividades por de 7 a 10 dias e se saírem no sétimo dia com máscara e não retirar a máscara para tomar um cafezinho, para tomar água, para almoçar com um colega. Isso tudo, se a pessoa precisar fazer, ela vai fazer em ambiente aberto, sozinha, evitando assim, ou acompanhada de pessoas com máscara de alta proteção, N95, KN95. Mas, porque em vários lugares no mundo e provavelmente no Brasil, a gente começa a ter um esgotamento da força de trabalho, a gente acaba tendo que encurtar, a OMS fez isso, encurtou o período de isolamento dos pacientes positivos, mas é muito importante que, mesmo com o encurtamento do período de isolamento, que as pessoas usem a máscara e uma máscara com alta proteção, uma máscara dupla, uma máscara cirúrgica, o tempo todo. E não exponham as demais pessoas do seu ambiente de trabalho à secreção, à fala, a espios, ao convívio desprotegido. E, Flávia, se eu tiver assim, eu, por exemplo, eu tenho rinite alérgica, né? Então, às vezes eu estou tossindo, estou espirrando, estou até com dor de garganta, que é um quadro que é recorrente, né? E eu não sou o único, tem muita gente que tem esse mesmo problema. Essas pessoas, quando têm os sintomas assim mais fracos, né, com os quais elas já estão acostumadas, ainda assim elas devem presumir que elas podem estar com Covid? Com certeza. É uma prática fora do Brasil, principalmente nas universidades, os alunos eles recebem kits de autoteste. Isso, para a nossa realidade hoje, está bem distante. Mas as pessoas testam quase que semanalmente, se não 2 vezes numa semana. Então, qualquer sintoma gripal, qualquer sintoma catarral, inicialmente pode ser atribuído ao Covid, sim, especialmente se você teve um comportamento desprotegido, você saiu, foi a algum lugar que tinham pessoas que podem estar doentes, que ficou sem máscara nesse local, ou então teve contato com alguém com Covid. Então, qual é a minha prática? Senti a minha garganta arranhar? Naquele dia, se eu puder, eu observo. Vamos ver como é que aquilo ali evolui nas próximas 12, 24 horas. Aquilo ali permaneceu, eu continuo com sintomas gripais, não foi uma exposição à poeira, algum irritante naquele momento, aquilo continua, é igual à testagem, pelo menos com antígeno entre o segundo e terceiro dia de sintoma. E até lá, uso de máscara e isolamento o máximo possível. Flávia, a gente tem muita gente agora, hoje, por exemplo, feriado aqui no Rio de Janeiro, um calorão, as piscinas dos condomínios cheias, né? O pessoal fala que na água, no ambiente de piscina, a disseminação menos provável, né? Mas com a piscina cheia, como é que você faz? Você fica fugindo do pessoal que está lá na piscina ou foge completamente da piscina? Na piscina cheia, só se você ficar o tempo todo embaixo d'água, né? Porque se você estiver em cima da água, sem máscara, a menos de 2 metros, 1 metro de distanciamento, pelo menos, sabendo que a Omicron é uma cepa que tem muito mais disseminação. É, muito próximo do colega, conversando. Muitas vezes a piscina, por estar cheia, você fala mais alto, né? Gerando mais gotículas e mais aerossóis.
e muitas vezes mais próximo da pessoa para poder ser ouvido. Realmente a sua chance dentro da piscina ou fora da piscina, ela é igual, a menos que você esteja de snorkel embaixo d'água. Mas voltando à questão da Omicron, né? Você falou que ela é uma cepa muito mais contagiosa. A gente, no final do ano e agora também, muita gente voltou a ter uma vida praticamente normal, festas e tudo mais, e as pessoas estão mais seguras justamente por estarem vacinadas. Só que a gente está com um avanço muito, muito rápido, né? Como eu falei, a gente está tendo recordes sucessivos de contágios diários no Brasil. É o momento de a gente se isolar, como lá no início da pandemia, quando a gente não sabia muito bem como é que as coisas seriam, não sabia a gravidade do vírus e da infecção, quer dizer, sabia da gravidade do vírus, mas não sabia como ele se comportaria. Aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal falava, não vai se disseminar porque a gente está num ambiente mais quente e tal, e a realidade foi completamente diferente, né? Mas a gente deve, por exemplo, evitar festas, ou dá para ir a uma festa usando máscara, tendo mais cuidado. Qual que é a sua orientação para esse momento? Eu, por exemplo, recentemente recebi convites para festas de criança e tal, e a gente ficou meio na dúvida aqui em casa do que fazer. Eu acho que o isolamento, a quarentena, economicamente a gente não comporta mais é, essa atitude, essa medida, né? Eu acho que é muito mais. Minha crença é que é muito mais pela educação das pessoas e pelo cuidado com os demais o caminho para evitar a disseminação do vírus. Então, se eu estou doente, ou se eu estive doente nos últimos 2, 3 dias, na última semana, eu devo me privar de ir a um restaurante, por exemplo, naquela semana, que é um ambiente que eu vou ficar sem máscara. Eu devo me privar de aglomerar. Grandes eventos, grandes aglomerações, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o momento de evitar. Pequenas reuniões familiares com pessoas do grupo de risco, acho que seria um momento em se considerar um adiamento. O que a gente tem visto nos outros países que começaram essa nova onda na nossa frente é que, justamente por essa maior transmissibilidade, por abandono completo das medidas de distanciamento, a gente viu o comportamento dessas curvas serem mais rápidos. Então, a gente teve uma grande contaminação e uma diminuição da taxa de disseminação. Então, eu acho que são poucos meses, semanas, que a gente precisaria apertar os cintos. Mas, mais do que isso, eu acho que utilizar máscara, mesmo em ambientes externos, evitar grandes aglomerações e se privar de sair de casa, se estiver doente ou com suspeita de gripe, seriam medidas que, por si só, elas diminuiriam muito essa curva de contágio em qualquer momento. Tá certo, Flávia. Eu queria te agradecer muito por essa entrevista. Antes, só mais uma coisa. Você falou, se a gente tiver algum sintoma e tal, mas se você estiver bem, não tiver nada, dá para encarar esse tipo de evento pequeno, com certo cuidado, ou ainda assim, como está avançando muito rapidamente a Omicron agora, nessas 2 semanas, talvez seja melhor evitar, continuar suas atividades necessárias, mas atividades que não são tão necessárias assim, evitar um pouquinho. Seria interessante que as pessoas adiassem, né? Mas a gente sabe que não é assim. Então, tudo é caso a caso. Né? É uma reunião muito pequena, de pessoas com 2 doses completas há menos de 6 meses, sem pessoas do grupo de risco, cujos filhos também já foram vacinados, num ambiente aberto, onde as pessoas vão evitar uma aglomeração em pequenos grupos, desprotegida. Eu acho que esse é um caso que talvez as pessoas possam abrir mão, mas o ideal seria que todos ainda evitassem esse tipo de aglomeração, mesmo em pequenos grupos, porque a disseminação está muito intensa e a gente nunca sabe quando o Covid vai achar um terreno fértil
não para se disseminar, mas para causar um quadro mais grave, um quadro que as pessoas vão se arrepender. Tá certo, Flávia. Muito obrigado pela sua participação aqui. Flávia Gibara, infectologista e pediatra do Hospital Infantil da UFRJ. Obrigado por estar aqui com a gente no entrevista de especialista. Queria agradecer também você que acompanhou essa entrevista. A gente teve até um comentário aqui, Flávia, não sei se chegou a ver, do Clóvis Magalhães. Não, não tá. Eu coloquei durante a entrevista. Ele falou que é excelente ouvir quem está no front falar abertamente, sem filtros e com conhecimento de que tem a real responsabilidade com a população. E agradecendo, obrigado a você, Clóvis, obrigado a todo mundo que Obrigado ao Clóvis acompanhou. pelo elogio. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa entrevista. E eu queria te pedir, se você gostou da entrevista, para se inscrever no canal, ativar ali o sininho para receber alerta de novas transmissões. E peraí que eu troquei aqui a tela, mas foi a Flávia que ficou na tela principal e eu falando aqui. Agora sim, agora sim. Clóvis, muito obrigado a todos vocês. Então, eu falava, ativa ali o sininho para receber as notificações das nossas próximas entrevistas, dos nossos próximos vídeos. Muito obrigado, compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse material. E se você puder anotar na sua agenda aí, na próxima terça-feira, dia 25 de janeiro, eu estou fazendo hoje feriado aqui no Rio, a próxima vez vai ser feriado de São Paulo, né? Mas eu vou estar com o professor Dionísio da Silva, ele que é o autor do livro De Onde Vêm as Palavras. Então a gente vai falar sobre português, sobre a origem das palavras, um papo bem legal, bem descontraído para você que gosta desse assunto. E aí, se quiser já avisar o amigo, a amiga que também gosta do assunto, por favor, ajuda aqui a aumentar a audiência do canal. O canal está começando e eu estou muito satisfeito e muito feliz de poder fazer esse projeto. Tá legal? Muito obrigado e até a próxima. Então, terça-feira, dia 25 de janeiro, no feriado de São Paulo, dia último resto do Brasil, às 2h30 da tarde. Tá legal? Te espero lá.